Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Momento do Paparazzo. Tô chegando aqui com mais um corte espetacular sobre o Marcos Braz, entrevista do Marcos Braz, abrindo o jogo sobre tudo, meus amigos. Ele falou sobre Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Jorge Jesus, Leonardo Jardim. Olha, vocês vão acompanhar o Braz falando tudo sobre os técnicos que ele já comandou lá no Flamengo, que ele já teve junto com, na gestão dele lá no Flamengo. Olha, muita coisa interessante, tá? A gente separou aqui uns cortes muito legais para você aqui no canal Momento do Paparazzo. Fala, galera. Bom dia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação, sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Olha só, hoje amanhecemos recebendo aqui o Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, ainda é benemérito, é um cara muito bem relacionado dentro do clube e um cara que tem muita história para contar aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. É a primeira vez que eu recebo o Marcos Braz depois de todo o período que ele passou no Flamengo. Para quem não sabe, é um cara que eu tenho um relacionamento de amizade há muito tempo, com críticas durante a gestão normais, que fazem parte. A gente que sempre criticou, elogiou, sempre teve um relacionamento muito bom, alguns momentos explosivos, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, mas é um cara que a amizade continua e que a gente está trazendo aqui para contar muita história, muita situação que muita gente nunca nem sonhou que aconteceu. Então, muito bem-vindo, Braz, feliz de estar recebendo você aqui, né, depois de tantos encontros, tantos jantares no Fratelli, tantas coberturas, né, de Flamengo, tantas entrevistas. Bem-vindo aí, Braz. Obrigado, Papa. É a maneira que você falou. Foram 6 anos aí na linha de frente do futebol do Flamengo e é entre tapas e beijos mesmo. Eu acho que quando a gente fala isso, é sinal que também a gente entende e recebe bem as críticas, tanto na maioria das vezes construtivas. Então, assim, se teve os relacionamentos, se teve as turbulências, é porque também tiveram as situações em que a gente entende bem as críticas. E eu sempre entendi bem as críticas. Algumas críticas são de pontos de vista diferentes, quer dizer, um posicionamento do jornalista, um posicionamento seu, que às vezes é diferente de quem é que está tocando a gestão. Mas isso é super, além de ser saudável, é super natural. Então, eu sempre tratei isso com muita tranquilidade em relação a qualquer aspecto de pensamentos diferentes. Braz, então, há um tempo que eu tinha te pedido essa entrevista. Para quem está contestando aí, qual o sentido dessa entrevista agora? Há muito tempo eu venho pedindo para ele falar comigo, e ele concedeu a entrevista essa semana passada agora para a ESPN. Eu chamei ele e falei, pô, cara, eu queria muito que você concedesse essa entrevista para mim, porque tem muita coisa que você falou, que você não falou na ESPN e em outros lugares, que eu gostaria de ouvir de você, para dar essa Papa, oportunidade. Fala, Braz. eu também quero pegar a oportunidade seguinte. Quando você sai de um cargo como eu saí, do Flamengo, a melhor coisa que você faz e a maneira que você melhor pode fazer para contribuir é você ficar calado ou você falar pouco. Né? Foram 6 anos ali na linha de frente. Então, quando você sai de um cargo desse, a maneira que você mais tem para contribuir com a instituição é você também falar pouco ou não falar. E isso que eu fiz durante os primeiros 6 meses. Depois, todo mundo sabe, eu fui fazer um trabalho fora do estado, fui contratado para fazer um trabalho fora do estado. Trabalho esse que eu só aceitei porque esportivamente não tinha nenhum conflito de interesse com o Flamengo, um time do norte do Brasil que estava na segunda divisão. Então, assim, Subiu. subiu. Então, depois de 32 anos, foi muito legal esse trabalho lá.
Então, Papa, só para deixar claro, quando, mais uma vez, eu não dei uma entrevista, não foi para você, não foi para ninguém, para que eu pudesse manter a tranquilidade e não ter nenhum tipo de interpretação, porque quando você começa a falar A, B ou C, começam a ter interpretações de achar que eu poderia estar torcendo contra, poderia estar de uma maneira em que não fosse dos interesses do Flamengo. Então foi Ah, isso não, que mas aconteceu. quem conhece você sabe que você é Flamengo, cara. Não tem essa. Sim, até porque, assim, eu sou o, o, o grande benemérito mais novo na história do clube, acho que são 26 ou 27, eu sou um deles. Então, eu tenho uma relação desde os meus 8 anos que eu frequento a Gávea, o clube, morava no Leblon, ali na zona sul do Rio. Então, isso aí, então basicamente, Papa, para deixar claro, foi isso. Eu fiquei quieto, calado, para que pudesse dar tranquilidade a quem está lá hoje. Simples assim. Eu até brinquei, acho que foi com seu pai. Conversei assim com. Para quem não sabe, eu me dou muito bem com o pai do Marcos Braz, né, o seu Mário. Um beijo para ele. Tudo bom? Tá bem de saúde, não? Seu Tá Mário? bem, tá bem. Meu pai teve um AVC no meio do ano, Ah, no meio do ano passado, mas está melhor do que a gente, Papa. Está melhor do que a que gente. bom. Não Você não teve, sabia disso, não, não, você não me não, falou te, nada. não teve qualquer tipo de sequela, mas tá ótimo, tá melhor do que eu. Pô, não soube de nada. Continuei mandando mensagem para ele normal, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo bem, nada aconteceu. Então vamos lá. Falei com ele o seguinte: falei, pô, teu filho é pé quente, hein? Foi só ele lá no Maracanã, no Fla-Flu, o Flamengo foi campeão de novo. E eu vi você vibrando. Então, essa história de torce contra, não existe com você, porque você, porra, sempre vibrou e torceu pelo Não, Flamengo, independente de quem tá lá. eu fiquei muito feliz que foi o Rossi ali naquela. Ali, eu tenho um carinho especial pelo Rossi. Então, como foi ele que defendeu o pênalti ali, meio que eu não dei uma segurada ali. Eu tenho um carinho especial por ele. Inclusive, ontem eu trouxe a informação exclusiva que ele recebeu um aumento. Ele e o Léo Pereira receberam um aumento. A gente vai falar sobre isso já, sobre esses jogadores que você trouxe pós 2019 também. Quero começar contigo aqui, Braz, perguntando, né? Tem aqui uma lista de perguntas para fazer para você. A galera também que trabalha comigo, Gabriel Orfan, te mandou um abraço, o pessoal todo mandando um abraço e mandando pergunta também. Você acha que a demissão do Felipe Luiz poderia ter sido conduzida de forma diferente, né? E você falou já sobre isso. Vou te pedir para comentar isso de novo. Mas você não acha que também conduziu mal a saída do Dorival? Que é normal, acontece conduzir mal alguma coisa, todo mundo erra, né? O cara era multicampeão e vocês contrataram o vice dele da Copa do Brasil na época, que era o Vitor Pereira. Foi um erro ali? O que você explica disso aí pra gente? Vamos lá. Primeiro vamos falar da demissão em relação ao Felipe Luiz. Primeiro, de- deixar claro assim, a gente, quando está do lado de fora, não tem noção exata de como é que está a situação dos relacionamentos lá dentro. Mas é claro que o BAP ou qualquer outro presidente tem o direito de demitir qualquer pessoa ligada ao Flamengo. A partir do momento em que ele é o presidente do clube, tem o cetro do poder da administração, ele tem esse direito. Se, é, se ele foi exercido esse direito de uma maneira em que poderia ser remediado ou não, é uma outra situação. Então, eu primeiro vou falar de uma. O Felipe Luiz eu acho, era um jogador que acreditou num projeto do Flamengo, veio para cá desde 2019, teve os seus êxitos como jogador, como treinador, mais ainda. Enfim, então a gente não sabe o que teve em situações de relacionamento. Que às vezes, quando você chega num determinado estresse de relacionamento, não é possível uma continuação. Vendo de fora, vendo muito de fora, a gente não entende muito porque teve a renovação e depois teve a demissão. Esse é o único ponto aí. Agora, é, quando você atribui a mesma situação que o Dorival, você deixa certo em que os dois
foram campeões do Flamengo. Mas são duas pessoas que tiveram uma história totalmente diferente do Flamengo. De idolatria e tal, eu entendo. Entendeu? Um acreditou num projeto como jogador, veio, se preparou como técnico, o outro foi contratado no mercado. E deixar claro que com Dorival, nós não rompemos nenhum contrato com Dorival. A gente apenas não renovou o contrato dele. E tiveram alguns aspectos para essa decisão, né? O Papa, primeiro, a gente tinha a informação em que ele poderia, de fato, o Landim estava muito próximo da CBF na época, e o Landim sempre soube, nós sempre soubemos, que o Dorival era uma opção para a seleção brasileira dentro de daquele cenário que estava a seleção brasileira na E foi época. mesmo depois, né? É, E foi mesmo. e tanto que se confirmou. Segundo, que a parte financeira não tinha sido superada, coisa que na do Felipe Luiz foi superada, que teve até a renovação de contrato. Eu entendo, Papa, quando você faz essa pergunta, analisando os resultados posteriores, porque, de fato, o que aconteceu com o Flamengo, com o técnico e com o time posterior à saída do Dorival, não foi o que a gente entendia e nem foi o que a gente acreditava que seria o plausível para a instituição Flamengo. Então a torcida ficou muito chateada, com muita razão. Agora, nós tínhamos alguns aspectos que não tinham sido superados na época, que era a parte financeira, a situação dele e perder ele para a seleção brasileira. A gente não queria perder um técnico, se tivéssemos passado pela situação financeira, interromper um trabalho no meio da temporada. Então, tiveram alguns pontos, alguns aspectos em que não a mesma situação. Então, assim, não teve a condução. Lógico, Marcos, você poderia ter se esforçado um pouco mais para a renovação do Dorival? Marcos, vocês não deveriam ter remediado essa situação de que o Dorival poderia sair para uma seleção brasileira? Talvez, mas atribuir uma situação e outra, eu acho que não é plausível, ainda mais depois dos resultados em que o Flamengo foi muito mal. Então, assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que o ser dirigente ali do Flamengo, ali de um time como o Flamengo, de uma situação como o Flamengo, são lugares em que você não pode ter medo de decisão, que você não pode ter medo de atrito. São lugares que você tem que se posicionar bem forte, independente de com quem seja. Se é com a arbitragem, se é na CBF, se é na Federação do Estado, ou se é até de situações de contratações e renovações. Apenas isso. Então, eu não estou aqui falando que, que, que eu fiz bem ou que eu fiz mal. Só estou dando o meu ponto de vista, o nosso ponto de vista na época. Então, nós tínhamos a situação que a gente era sabedor da possível saída dele para a seleção brasileira, tinha a parte financeira que não tinha sido superada, então tinham outros pontos que não era pura e simplesmente de mandar embora. A gente fez a opção de trocar e o resultado, infelizmente, não foi o que a gente entendia. E aí, então, você fala uma coisa que acaba que dá um respaldo também para quem está lá hoje, né? E eu acho importante isso, o pessoal ver também que nem tudo, o cara vai chegar aqui para para dar entrevista, vai atacar a gestão atual. Não. Vocês estiveram até juntos lá, você, BAP, o Landim, todo mundo junto na mesma gestão, em vários momentos, em muitos momentos. Só para completar, porque você falou aqui, eu quero ouvir tua opinião sobre isso, que às vezes a decisão tem que ser rápida, tem que ser na hora, tem que ter esse poder de decisão mesmo. Então você entende que às vezes uma decisão que pode ser errada no aspecto, poderia ter conduzido de outra forma e tudo mais, mas ela também pode ser necessária de que seja feita e que muitas vezes vai ser mal compreendida? Sim, e outra coisa, Papa, só para deixar claro aqui, eu jamais irei usar nem o seu
nem o seu programa, qualquer tipo de Claro. programa, para ser para ser vagabundo como muita gente foi comigo, entendeu? Eu sei qual é o peso de estar nessa cadeira de vice-presidente de futebol. Imagino qual é o peso de estar na cadeira de presidente. Então, assim, eu não vou nunca usar, eu vou sempre dar meus pontos de vista de uma maneira bem clara, bem transparente, mas jamais vai ser de uma situação em que eu possa querer desgastar alguém ou querer fazer palhaçada. Porque eu sei muito bem qual é a responsabilidade e o tamanho de ser, de estar na linha de frente ali do futebol do Flamengo. Galera que está chegando agora, quiser voltar para começar do início para ver, a entrevista está muito boa. Tá? Quem subir esse like, compartilhar, ajudar a gente aí demais também na divulgação. O YouTube não tem ajudado muito nesse período de guerra aí, eles falam só recomendam notícia de guerra, uma loucura, mas a gente está aqui fazendo o nosso trabalho. Vamos para a próxima aqui, Braz. Gonzalo Plata não foi relacionado para esse último jogo. O Leonardo Jardim deixou claro que só vai dar oportunidade para quem tem comprometimento, né, deixando claro que o jogador tem desagradado. A notícia do GE é que o jogador está desagradando a comissão técnica, pequenas atitudes desagradando a comissão técnica. Você contratou ele. Quando você contratou ele, ele chegou bem. Ele foi campeão da Copa do Brasil, fazendo o gol do título, aquela cavadinha lá na Casa do Galo, né? Virou até, o pessoal brinca que virou a Arena Gonzalo Plata, né? Porque tem um galo de plata na frente lá. Então, você trouxe o Gonzalo Plata. Conta para mim como é que foi essa situação. Vocês receberam a informação que era um grande jogador lá no Equador. O Flamengo pensa agora em negociar ele depois da Copa, ver se ele vai valorizar na Copa, até porque acredita mesmo que ele possa se destacar na Copa. Se eles acreditam nisso, segundo a notícia do GE, é porque há qualidade, né? É porque há qualidade. O que você acha que aconteceu? E quando chega nesse momento, a única coisa a se fazer é realmente negociar o jogador, Braz? Vamos lá. O Plata, quando chegou, o- ele chegou eu não vou te falar que muito bem, mas ele chegou bem. Ele chega no maior clube da América Latina, chega num clube que tem uma pressão enorme, que passa uma lupa em cima dele, que é muito difícil de você chegar e se adaptar de pronto. E com ele aconteceu isso, o Papa. Ele chegou é, bem, não chegou, ele chegou resolvendo ou ajudando a resolver muito os questionamentos em campo do Flamengo. Ele vai para uma final, faz um gol importantíssimo. O Flamengo é o primeiro campeão, passa a ser o primeiro campeão lá no, no estádio do, No do Galinheiro, no Atlético Galinheiro. A gente brinca que é o Galinheiro, mas na arena deles lá. na arena deles lá. Enfim, é muito difícil, ou injusto eu falar alguma coisa agora. Agora, eu entendo a tua pergunta. Eu não vou deixar de responder, não. Se o Flamengo entende que tem aspectos externos que não podem ser controlados ou não podem ser remediados, o Flamengo tem que esperar a Copa do Mundo e vai para o mercado e ajusta o que tem que ajustar. Eu sou bem pragmático nisso, entendeu? Agora, é um jogador que você falar que ele não tem qualidade técnica, não tem qualidade Não, eu falei que tem, tática. eu falei que Não, tem. não, não, não estou falando você, não. Eu estou falando as pessoas, o mercado. Aham. Eu em nenhum momento eu me referi a Não, você. não, beleza. Eu acho, eu acho que é injusto, como às vezes, de vez em quando, eu vejo, que é peladeiro, que não é. Não é. O Gonzalo é um bom jogador, é um grande jogador. Agora, se tem alguma coisa extra-campo, tentar remediar, tentar ajustar, conversar com o jogador, falar, olha, dessa maneira não dá, dessa maneira dá. Você estabelece um nível de relação. Eu, pelo menos, eu tentaria fazer isso primeiro. Não conseguindo, aí sim. Então, mas deixar claro aqui que é difícil também falar de uma maneira em que você não tenha uma precificação exata desse extracampo. Perfeito. Ó, pessoal mandando superchat aí. Braz, agradeço por tudo no Flamengo, obrigado por tudo. Muita gente agradecendo aí, tá? Muita gente mandando abraço.
A gestão do Braz mudou o patamar do Flamengo. Cara, eu costumo dizer o seguinte: a gestão desde o Bandeira lá, que começou com o Landim, todo mundo junto ali, lá, 2012 para 13, aquilo ali mudou o Flamengo. Né? A gente vai falar sobre isso ainda. Queria aproveitar esse tópico ainda de contratações, jogadores que trouxe e que agora, né, o caso do Plata, que não está. Que deve acabar sendo negociado por questão aí até técnica, né, muito se fala de falta de comprometimento. Eu queria te perguntar do Alcaraz, do Charlie Alcaraz. Foi uma contratação cara, uma contratação que chega e que, quando sai já na gestão atual, ele é negociado para um clube da Premier League, o que prova mais uma vez a qualidade do jogador que você contratou, porque ele foi negociado com a Premier League. Então não é passar pano, não é querer defender que você contratou um cara que depois foi negociado, não, ele foi negociado com a Premier League. Então eu queria te perguntar o seguinte, tá? A Ale Vilas mandando aí, Braz, ajuda nosso estádio, a gente vai falar sobre isso. Houve um erro na contratação do Charlie Alcaraz ou não souberam aproveitar o Charlie Alcaraz? Foi o Felipe Luiz, que você mesmo que trouxe e que acabou incentivando a ser técnico ali no Flamengo, que tomou a decisão de que o Charlie Alcaraz deveria ser negociado porque não se encaixava no seu esquema. Você teve, na época, a conversa com o Felipe aceitou a contratação do jogador, depois houve um entendimento de que não era o jogador que ele queria. Você consegue fazer um paralelo aí, explicar essa situação toda do Charlie Alcaraz? O Flamengo não teve muito prejuízo na operação, mas é só para a gente entender, Braz. Não, é importantíssima essa pergunta, porque parece que nós fizemos a contratação contra o Felipe Luiz e, por isso que talvez poderia ter sido evitada essa contratação. Deixar claro que é o seguinte: o Alcaraz foi vendido para um clube da Premier League. O Flamengo compra esse jogador da Premier League e vende novamente para um time da Premier League. Nenhum jogador é comprado duas vezes para dois clubes diferentes, aleatoriamente, se não tiver uma certeza ou um entendimento que ele possa ser um grande jogador ou que possa ser esportivamente bem proveitoso. Na época em que nós contratamos o Felipe Luiz, o Alcaraz, o Felipe Luiz não era o técnico do Flamengo. Ah, tá. Então existem essa fora do contexto, não por você, mas por todas as pessoas, falando, o Braz contratou um jogador que o Felipe não queria de maneira nenhuma. Não, o Braz contratou um jogador que nós entendíamos que poderia ser muito promissor, que a parte de análise técnica interna do Flamengo entendia que poderíamos prosseguir, e o técnico na época, que era o Tite, também entendia que era um jogador que poderia ajudar muito. Num segundo momento, o Alcaraz chega, num segundo momento, com o Felipe Luiz, ele começa lá no final, começa a perder um pouco de espaço, muda-se a diretoria e a diretoria entende que deveria vender o jogador. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas como a gente estava em processo eleitoral, saindo de um processo eleitoral, sempre querem desgastar um pouquinho mais. Isso é do jogo, isso eu entendo, mas o que aconteceu com o Alcaraz foi isso. Um jogador que foi comprado duas vezes pela Premier League, e um jogador em que todo mundo tem um entendimento que ele esportivamente ajuda muito e é promissor mais ainda. Então, isso que aconteceu. Mais uma vez, a diretoria entendeu que deveria trocar de posição e foi isso que aconteceu. Mas, quando ele chega no Flamengo, ele não chegou vetado pelo Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz sequer era o técnico do Flamengo, sequer pensávamos em ele exercer essa função que ele exerceu posteriormente.
Perfeito, Braz. Então, o técnico era quem? Era o Tite. Era o Tite. E o Tite tinha aprovado? Tinha. O Tite tinha aprovado, os scouters todos tinham aprovado. A gente entendia que poderia fazer esse investimento, que a qualquer momento poderíamos sair dele, como de fato aconteceu, quando se entendeu que o Alcaraz não deveria prosseguir no Flamengo, venderam e você mesmo sabe dos números, todos nós sabemos, não teve nenhum tipo de prejuízo grave.